Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje a gente vai resolver mais uma questão de equações diferenciais. A questão que a gente vai resolver hoje é a questão 2.9 do livro do Reginaldo, Introdução a Equações Diferenciais Ordinária. Ele fala o seguinte, a questão fala o seguinte: considere a equação diferencial de ordem 2, y2' mais 2b y' mais y igual a zero. Ela é homogênea, linear. Onde esse b aqui é constante, ele pergunta para quais valores de b a solução tende a zero quando o t vai para mais infinito, independente das condições iniciais, que a gente sabe ser duas, da equação diferencial de ordem 2, ok? Então vamos lá resolver essa questão. Bom, aqui eu deixei a questão preparada. A minha equação diferencial é y2' mais 2b y' mais y igual a zero. Então nós vamos encontrar a solução e depois a gente vai responder essa segunda parte aqui. Para quais valores de b a gente tem que a solução tende a zero quando t tende a infinito. Então primeiro vamos encontrar a solução. Como isso aqui é uma equação diferencial linear com coeficientes constantes e homogênea, a gente viu na aula que está aparecendo aí, vocês podem conferir que as possíveis soluções são da forma, as soluções aqui, os y de t, são da forma e elevado a lambda t, onde lambda é raiz da equação característica. E que equação característica é essa? A equação característica aqui é lambda ao quadrado mais 2b lambda mais 1 igual a zero. Então, tudo se resume a encontrar o valor de delta para essa equação polinomial de grau 2 e ver as possibilidades. Para delta maior que zero, então vamos ver as possibilidades aqui. Vamos chamar de 1.1. Então, quando que o delta é maior do que zero? Primeiro vamos encontrar quem é o valor de delta. Encontrando o valor de delta para essa equação aqui, quem é delta aqui nessa equação? Então vai ser esse valor aqui ao quadrado, então 2b ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 1. Então o delta aqui vai dar 4b ao quadrado menos 4. Ou, se você quiser colocar o 4 em evidência, b ao quadrado menos 1. Então, para isso aqui ser maior do que zero, se somente se, bom, como 4 é maior do que zero, o b ao quadrado menos 1 tem que ser maior do que zero. Então, b ao quadrado tem que ser maior do que 1. Então, se somente se, o b ele é maior do que 1 ou o b é menor do que menos 1. 1.2, que é a outra possibilidade. Quando que o delta é negativo? Bom, o delta é negativo é exatamente o contrário do que a gente viu aqui. Ou seja, delta é negativo se somente se o quê? O b ao quadrado for menor do que 1, que é o contrário do que acontece aqui. Ou seja, se somente se o b ficar entre menos 1 e 1. E ainda temos a possibilidade do delta ser zero. Bom, o delta é zero quando? Quando b ao quadrado menos 1 for igual a zero. Se somente se o b valer exatamente mais ou menos 1. Então, o próximo passo é a gente analisar essas bifurcações que aconteceram aqui. Ó. B maior que 1, b menor do que menos 1, entre menos 1 e 1 e exatamente 1 e menos 1. Então, o primeiro passo que a gente vai analisar, o primeiro caso, vai ser esse aqui, quando o delta é positivo. A gente viu que temos duas raízes reais distintas e aí a gente vai ter uma base de solução de forma que o y1 e o y2 gerado aqui, eles são linearmente independentes. Então vamos para o próximo slide fazer o caso 1.1. Bom, o caso delta positivo, a gente viu essas possibilidades aqui. Então as minhas duas soluções, que eu vou chamar de y1 de t, é e elevado a lambda 1t e o y2 é e elevado a lambda 2t. Quem é o lambda 1 e o lambda 2? O lambda 1 vai valer, vamos só dar uma olhada quem que era a minha equação polinomial de grau 2. A minha equação polinomial de grau 2 é essa aqui, ó, lambda ao quadrado mais 2b lambda mais 1 igual a zero. Então, eu tinha só reescrever ela aqui, lambda ao quadrado mais 2b lambda mais 1 igual a zero. É a minha equação característica. Então, lambda 1 é menos esse valor aqui, mais
raiz quadrada de delta, nesse caso aqui o delta deu 4, que multiplica b ao quadrado menos 1, a gente colocou em evidência, dividido por 2. Então esse 4 aqui pode sair para fora, né? Raiz de 4 dá 2, então esse aqui vai dar menos 2b, mais ou menos 2, raiz quadrada de b ao quadrado menos 1, todo mundo sobre 2. Observe que você pode simplificar esse 2, né? Colocar o 2 em evidência. Então isso aqui deu menos b, mais ou menos, não só mais, né? Só mais o lambda 2, que vai ser o negativo, então menos b mais raiz quadrada de b ao quadrado menos 1. Observe que b ao quadrado menos 1 é positivo, visto que o b é maior do que 1 ou menor do que menos 1. Então, esse aqui foi o valor de lambda 1. Então, isso implica que o meu y1, ele vai valer e elevado, no lugar do lambda, eu vou colocar esse número, por mais esquisito que seja, mas é um número, né, para valores de b nesse intervalo e nessas semi-retas, vezes t. E o meu lambda 2, quem que é meu lambda 2? É o oposto não, é a parte negativa, né? Porque o delta é mais ou menos b, né, da forma de Bhaskara. Então aqui vai ficar negativo, então vai ficar menos b menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 1. Então o meu y2 vai ser e elevado a menos b menos raiz quadrada de b menos 1 vezes t. Então, a minha solução geral, a gente viu o caso onde lambda 1 e lambda 2 são reais distintos, as soluções são, essas duas exponenciais, elas são linearmente independentes, então a subtração, a divisão delas vai depender de t, ou seja, LI, então a minha solução geral vai ser C1e elevado a menos b mais raiz quadrada de b ao quadrado menos 1 vezes t, mais C2e elevado a menos b menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 1 vezes t. Então, a nossa primeira solução, ela vai ser dada com isso aqui, né? A minha primeira solução vai ser dada dessa maneira. Daqui a pouco a gente vai ver lá no GeoGebra que a gente precisa responder a pergunta que ele fez a respeito de para quais valores de b a minha solução y de t, ou seja, eu preciso saber o meu limite, né, de y de t quando t vai para mais infinito, eu preciso que isso aqui dê zero. Para quais valores de b? Então, para isso aqui dar zero, vamos analisar esse limite. Depois a gente vai desenhar algumas curvas lá no GeoGebra para a gente só confirmar. Então, vai ser o limite de C1 vezes essa exponencial. Mais limite da soma dos limites, né? C1e elevado a menos b menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 1, t. Então, vai ser o limite quando t vai para mais infinito. Limite da soma dos limites. Então, para isso aqui dar zero, o que acontece? Eu preciso que essas exponenciais, elas tenham esse camarada que acompanha o t negativo para poder ir para zero, né? Nos dois casos. Então, aqui, o que acontece? Se o b, observe que o b tem que ser maior do que 1 ou menor do que menos 1. Então, se o b for maior do que 1, o que acontece? A primeira possibilidade é se o b for maior do que 1. Se o b for maior do que 1, o que acontece? Concordam que essa parte aqui, ó, ela vai sempre perder para essa aqui, por quê? Imagine que esse b é 2, aqui ficaria 4 menos 1, 3, raiz de 3 dá 1,7 positivo, ao fato que aqui eu peguei o b como sendo 2, então aqui menos 2. Então isso aqui sempre ia ficar negativo, para b maior do que 1. Aqui vai ficar negativo, porque é negativo com negativo, então vai dar negativo. Então para b maior do que 1, ok, esse limite tende a zero. Agora, se o b for menor do que 1, o que acontece? Se o b for menor do que 1, essa parte aqui é negativa sempre. Aí, menos com menos, né? Porque o b vai ser negativo, essa parte aqui vai dar mais. Então, na segunda possibilidade, isso aqui vai para mais infinito.
Aqui também, imagine que você pegou o b como sendo menos 2, então menos 2, essa parte aqui vai dar 2 positivo, ao passo que essa aqui vai ficar 1,7 positivo, então também vai dar para mais infinito. Então, esse aqui não convém. Então, a gente tem que o limite de y de t é 0, quando t vai para mais infinito, isso para o caso 1.1, se somente se o b for maior do que 1, ok? Agora nós vamos fazer o caso 1.2, que é o caso das raízes complexas. Bom, o caso 1.2 é o caso onde o delta é negativo, a gente encontrou os valores de b entre menos 1 e 1, lembrando que a equação característica era dada por isso aqui, então o que acontece? Quem que vai ser o lambda 1? O lambda 1, as raízes, né? Ou seja, vamos ter raízes complexas conjugadas, então isso aqui vai ser o menos b daqui, né? Menos 2b, que está fazendo o papel do b de Bhaskara, mais raiz quadrada de b ao quadrado, é aquela mesma história, né? Então aqui vai ficar 4b ao quadrado menos 4, dividido por 2. Então isso aqui novamente dá para tirar um 2 para fora, como a gente viu no outro caso. Então vai ficar 2 raiz de b ao quadrado menos 1 sobre 2. Então isso aqui vai dar para cancelar os 2, né? Fica menos b mais raiz de b menos 1. Só que agora tem uma surpresa, né? Por quê? Porque o b ao quadrado menos 1 é negativo, visto que o b está entre menos 1 e 1. Então, se ele é negativo, eu posso colocar o menos em evidência. Então, eu posso colocar assim, ó. Raiz de menos, aí troca 1 menos b ao quadrado. É a mesma expressão, menos com mais dá menos, com menos 1 é negativo aqui, tá vendo? E menos com menos dá mais, que o b aqui ao quadrado é positivo. Aqui, raiz de menos 1 é i, então isso aqui vai dar menos b mais i, que multiplica a raiz quadrada de 1 menos b ao quadrado. Então, a minha primeira raiz, lembra lá no caso complexo, os lambdas, eles tinham a carinha p mais ou menos iq. Então, aqui nesse caso, o meu p vale menos b, e o meu q vai valer raiz quadrada de 1 menos b ao quadrado. Logicamente, o lambda 2 é o conjugado desse aqui. E a gente viu que a solução, esse y1 e o y2 dado por e elevado a lambda 1t e y2 igual a e elevado a lambda 2t, elas são linearmente independente, dava um cotangente, né, de Q vezes T, alguma coisa do tipo, ou tangente, né, de Q vezes T, a divisão ela era linearmente independente. Então, nesse caso aqui, a solução geral, a gente usou o princípio da linearidade, né, soma de solução é solução, a gente somou e dividiu por 2 para pegar a parte real, a gente subtraiu e dividiu por 2i para assumir a parte real, ficar com a parte imaginária, e encontramos a solução da seguinte carinha, né? Uma constante, na verdade dá para colocar exponencial em evidência, né? E a exponencial real, e elevado a menos b vezes t, que multiplicava, esse menos b aqui faz o papel do p lá da fórmula geral. Uma constante, cossenos de Q vezes T, então Q aqui é 1 menos B ao quadrado, vezes T, cosseno disso, mais um B que multiplica o seno de o Q, que é 1 menos B ao quadrado, vezes T. E aí fecha essa chave daqui. Então essa aqui era a minha solução. Agora, para o caso complexo, a gente tem que analisar o limite de y de t quando... o limite de y de t quando t vai para mais infinito. Eu quero que vai para zero esse limite, né? Então, vamos lá. Limite de e elevado a menos b vezes t, que multiplica a vezes o cosseno dessa coisa toda, né? Mais b que multiplica o seno dessa coisa toda. Então, esse limite aqui, quando t vai para mais infinito, então vamos analisar o seguinte. Primeiro, a gente vê que o cosseno e o seno que aparece aqui são funções limitadas.
Quando t vai para mais infinito, isso aqui vai ficar oscilando, não vai convergir para valor nenhum, porque o cosseno e o seno eles ficam oscilando entre -1 e 1. E aí, para isso aqui ir para zero, essa exponencial aqui tem que ir para zero. Então, o caso do b valendo entre -1 e 0, por exemplo, se eu pego o b negativo, o que acontece? Essa parte aqui vai ficar positiva. Então, se o b for, vamos pegar aqui o b entre -1 e 0, se o b tiver entre -1 e 0, vai para mais infinito, né? Não vai servir para a gente, porque o b é negativo, então negativo com negativo aqui vai para mais infinito. Então, isso aqui não serve, não dá zero, né? Isso aqui é igual a zero. E agora, se o b tiver entre 0 e 1, ok, né? Porque aí essa exponencial aqui vai ficar decrescente, né? Vai para zero. E então isso aqui, ok. Então a gente vai ter convergência para b entre 0 e 1. Beleza? Agora vamos fazer o caso 1.3. Bom, o caso 1.3, que é o delta zero, a gente encontrou esses dois valores para b. A gente vai ter raízes, o lambda 1 vai ser igual ao lambda 2, né? Que vai ser menos 2b dividido por 2, né? Ou seja, porque mais ou menos raiz de zero, né? Aqui do delta não vai surtir efeito, então aqui as duas raízes vão valer menos b. A gente viu que a fórmula, a solução, a gente precisava de variação de parâmetro para encontrar uma outra solução que fosse linearmente dependente com essa que a gente tem. Então era dado por C1 mais C2 vezes t, que multiplica o e elevado a menos b vezes t, né, que é o valor da minha raiz. Então essa é a minha solução geral. Agora, o limite disso aqui, quando t vai para mais infinito, vai dar zero quando? Né? Então, esse aqui vezes esse aqui vezes esse. Então, aqui, o que acontece? Se eu pego, por exemplo, b igual a 1 positivo, se o b é 1 positivo, então significa que essa exponencial aqui, ela tende a zero. Então, se ela tende a zero, então o que acontece? Por mais que aqui tenha uma coisa que vai para mais infinito, mas se você usa L'Hopital, isso aqui vai para zero. É constante vezes uma coisa que vai para zero também vai para zero. Então isso aqui é igual a zero se somente se o b for igual a 1 positivo. Agora, se o b for igual a menos 1, então o que acontece? Aqui vai ficar uma exponencial crescente, então esse limite aqui vai para mais infinito, ou seja, não serve, não convém. Se o b for igual a 1, não convém. Então, no próximo slide a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma compilação dos resultados e depois a gente vai poder observar algumas dessas curvas lá no GeoGebra. Bom, aqui eu deixei preparado para poder a gente ganhar tempo. Eu escrevi as soluções que a gente obteve para o caso delta maior do que zero, onde a gente tinha duas raízes reais e distintas. Então, a gente concluiu que o limite ia para zero quando b fosse maior do que 1. Aqui, esse caso delta negativo, a gente concluiu que o limite era zero se o b está entre 0 e 1. A outra possibilidade aqui que não serviu para a gente foi o b menor do que menos 1, ou seja, não serviu, b menor do que menos 1. E aqui a outra possibilidade é quando o b ficasse entre menos 1 e 0, também não serviu para nós, esse caso aqui. E aqui tínhamos a solução do caso delta igual a zero, onde o limite ia para zero se o b fosse 1. A gente tinha outra possibilidade, o b igual a menos 1, que a gente viu que o limite ia para mais infinito. Então agora a gente vai lá no GeoGebra poder analisarmos alguma dessas curvas, né, para algumas possibilidades. Então aqui, b maior do que 1, vamos pegar para o caso 1.1, vamos pegar o caso b igual a 2, para a gente fazer um exemplo. No caso 1.2, na verdade vamos criar um controle deslizante e a gente vai observar esses casos aqui, né? Mas vamos fazer especificamente para b igual a 2. No caso 1.2, a gente vai pegar um valor b igual a meio, por exemplo, 0.5, uma possibilidade aqui, né? E o caso 1.3, não tem como escolher outro diferente, a gente tem que pegar exatamente o b igual a 1, beleza? Então vamos lá
fazer essas três curvas lá no GeoGebra. Bom, aqui no GeoGebra vamos entrar com o primeiro caso, que era o y. Vou trocar aqui por x, para o GeoGebra lá era t, aqui a gente vai usar x. Então, o primeiro caso, quando o delta era positivo, a gente tinha as seguintes soluções, né? A gente tem, vamos deixar as constantes sem colocar as constantes, vamos pegar uma curva com o b igual a 2, que era b maior que 1, que convergia. Então, a gente tinha uma exponencial de quem? Quem que estava lá, né? Menos b, então vai ficar menos 2, menos 2 mais raiz quadrada de quem? Raiz quadrada de b ao quadrado menos 1, então 4 menos 1 vai ficar 3, então vai ficar esse número aqui. Isso aqui tudo multiplicado por x, né? Que era o t. Então, era o primeiro caso, né, essa exponencial, e aí tem a soma, né, a outra exponencial, ao invés de usar mais aqui no delta, a gente usava menos, então era outra exponencial, exponencial de quem? De menos b, então nesse caso aí menos 2, só que agora menos SQRT, raiz quadrada de 3, que é 2 ao quadrado menos 1, todo mundo vezes x. Então, o gráfico, tá vendo? Um caso particular, usando as constantes aqui, C1 e C2, ambas valendo 1, a gente viu que, realmente, quando o t vai para mais infinito, ó, o que acontece? Quando o t vai para o t aqui, o x, né? Quando o x vai para mais infinito, aqui tende a zero, tá vendo? O outro caso, que foi das raízes complexa, quem que era o y, né? O y era... A gente pegou, novamente eu vou pegar o C1 e C2 valendo 1 para a gente pegar uma curva, uma solução particular. Então, era uma exponencial de menos b vezes t, né? Então, aqui no caso aqui, a gente tinha que pegar o b para convergir entre 0 e 1. Então, eu vou pegar 0,5. Como ele era negativo, então era menos 0,5 vezes t, menos 0,5 vezes t, vezes x, né, no caso aqui, vezes x. Isso aqui multiplica quem? Multiplicava um cosseno e um seno, né? Então, vou pegar as constantes aqui como sendo 1, então vai ficar um cosseno de Q. Quem que era o Q lá da história? Q vezes t, né? Na verdade, era uma raiz quadrada. Uma raiz quadrada. Ao invés de pegarmos b ao quadrado menos 1, a gente vai pegar 1 menos b ao quadrado para ficar positivo. Então, 1 menos meio ao quadrado. 1 menos meio ao quadrado. Meio ao quadrado vai dar meio. 0,5 ao quadrado vai dar 1 quarto. 1 menos 1 quarto vai dar 3 quartos. 0,75. Então, isso aqui vezes quem? Cosseno vezes x. Beleza. Mais quem? Mais um seno da mesma coisa, né? Então, o seno pegava o quem? Pegava a raiz quadrada de 0,75 vezes x. Ok? Então, vamos só dar uma olhada aqui que a gente digitou. Ó, esse menos 0,5 aqui faz o papel do b, né? Que a gente podia pegar o 0,5 positivo, a fórmula é e elevado a menos b vezes t. Então, aqui ficou o b, eu estou pegando como 0,5 positivo, aqui dentro era 1 menos b ao quadrado, então 1 menos 0,5 ao quadrado dá 0,75. É o que, né? Cosseno de qx mais seno de qx. Então, o gráfico deu isso aqui, ó, é a função g. Observe também que ela vai tender a mais infinito, ou tende a zero, né, quando t vai para mais infinito. E o último caso, quem que foi? O último caso era uma constante, vou pegar essa constante como sendo 1, por exemplo. 1 era C1 mais C2, o C2 aqui eu vou pegar como sendo 1 também, vezes x. Todo mundo que multiplicava quem? Multiplicava a exponencial de quem? A exponencial de... A única raiz lá era menos b, né? Então, menos, a gente tem que pegar o b como, exatamente como sendo 1. Então, aqui vai ficar menos
x. Então, essa curva aqui em azul, tá vendo? Observe que também ela tende a zero quando t vai para mais, quando x ou t, né, vai para mais infinito. Então, são as três possibilidades aqui ilustradas para vocês. Lembrando, essa primeira aqui, a f, essa f aqui, a primeira é quando b for maior do que 1, eu peguei o caso b igual a 2. Essa outra aqui é o caso onde eu peguei o b igual a 0,5 positivo. E essa última aqui, que é h, é quando eu peguei o b exatamente valendo 1. Beleza? Então, espero que você tenha entendido. Se gostou, deixe um like aí, compartilhe com os colegas. E até a próxima.